Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, finalmente a gente chegou no último módulo da apostila 3, o módulo 13, polímeros. Da apostila 3 não, da apostila 4. Então finalizamos a apostila, graças a Deus. Faltam alguns dias de aula ainda, mas tudo bem. Nas próximas semanas eu tenho algumas provas de segunda fase de vestibulares, tenho prova da FUVEST, prova da Unicamp e prova da Unesp, corrigida com os exercícios, comentado. Então, as próximas aulas a gente pode fazer isso também. Eu mostro as questões, faço comentários sobre, e bem tranquilo. Bom, vamos finalizar então, pessoal. O módulo 13 fala sobre polímeros. É o final aqui da nossa química orgânica. Quando a gente pensa em polímeros, a gente pensa em poli, quer dizer vários. Vários o quê? Vários monômeros. São várias moléculas orgânicas, várias moléculas de carbono que elas têm a capacidade de se ligar entre si. Então, eu consigo ter várias moléculas se ligando, formando esses polímeros. Os polímeros mais conhecidos que a gente tem são os plásticos, nylon, todos os tipos de plástico, borracha sintética. Tem muita coisa que a gente usa no nosso cotidiano que é feito por polímeros. Ok? Vamos ver um pouquinho aqui quais são os tipos de polímeros que nós temos. Então, um exemplo aqui de quando eu falo monômero e eles se ligam, um monômero se ligando a outro formando esse polímero, o exemplo é aqui, ó, o propileno. Olha a molécula dele como que é. Carbono ligado numa dupla ligação com um oxeno, uma dupla ligação entre eles, formando entre um propeno aqui, Então não é o propileno ou propeno. Então vamos chamar de propeno, que é melhor, que é mais conhecido do que propileno. O que acontece, pessoal? Essa dupla ligação ela se desfaz. Quando essa dupla ligação se desfaz, cada um desses carbonos consegue fazer mais uma ligação. Se ele está fazendo 4, esse carbono está fazendo 4, esse carbono está fazendo 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só que 4 ligações. Só que ele tem somente 3 ligantes entre ele. Um hidrogênio e um outro carbono. Mesma coisa é esse. O radical metil, hidrogênio, um carbono. Se ele quebrar essa dupla virar uma simples, o que vai ter que acontecer para esse carbono ficar estável? Ele tem que abrir uma quarta ligação e se ligar a outra molécula. O que acontece? Quando essa dupla ligação se quebra, fica simples, aparece uma ligação aqui e uma aqui. Ele tem que fazer 4. Aí o que ele faz? Ele se liga novamente a uma molécula dessa. Então, todo propileno, a dupla ligação se quebra, formando uma simples, e eles vão ligando propileno ou propeno, ligando propeno, propeno e propeno, formando assim um polímero. Então, esse é um exemplo de polímero. Neste caso, é um exemplo de adição, ok? É o que acontece aqui. Eu tenho duplas ligações que se quebram, e aí os carbonos que estão entre essas duplas, aparece mais uma ligação, então eu vou adicionando esses monômeros, um através do outro, formando aí cadeias poliméricas, polímeros. Olha os exemplos que eu tenho aqui. O PVC, esse cano que é usado nas encanações, o plástico, que é usado nas encanações de casa. Olha, ou também cloreto de vinila. Policloreto de vinila, desculpa. Por isso que é PVC, PVC, policloreto de vinila. Eu tenho a molécula normal, o cloreto de vinila. Olha a dupla ligação aqui. Quando ela se quebra, esse carbono e esse fica com uma ligação a mais. Olha aqui, uma ligação a mais. O que vai acontecer? Esses cloretos de vinila ou cloreteno, eles vão se ligando um no outro, formando aí um policloreto de vinila, PVC. O Teflon, aquela camada protetora que a gente tem em panelas para elas ficarem antiaderentes. Eu tenho o tetrafluoreto, a molécula tetrafluoreto. A dupla ligação entre elas se quebra. Assim, cada carbono consegue ter mais uma ligação entre eles aparecendo. Então, os tetrafluoretos vão se ligando um ao outro, formando aí o Teflon, beleza? Borracha,
Borracha tem o 2-metil-1,2,3-butadieno ou isopropeno. As duplas ligações se quebram, ó, essas duplas se quebram, formam uma dupla entre esse carbono secundário e terciário e os carbonos da ponta aparece mais uma ligação. Então eles ligam aí formando a borracha. Tá? Então, resumindo, os polímeros de adição, duplas ligações se quebram, e aí os carbonos dessas duplas conseguem fazer mais uma ligação, e são adicionados os mesmos monômeros até formar esses polímeros. Okay? O segundo exemplo são os polímeros de condensação. Tá? São moléculas que elas se condensam, né, perdendo uma molécula de água. Olha o exemplo aqui. Ó. O nylon é um exemplo, tá bom? O nylon que a gente conhece. Eu tenho essa molécula grande e essa outra molécula grande. O que vai acontecer? Tá vendo essa hidroxila aqui? Essa hidroxila ela vai se ligar ao hidrogênio de uma molécula de baixo. Então, OH se liga com o hidrogênio vai formar o quê? Vai formar água. Então, esse OH e esse hidrogênio, eles se ligam e saem, os dois saem da molécula, formando uma molécula de água. E esse nitrogênio, essa ligação fica sobrando. Esse nitrogênio vai se ligar a esse carbono, já que o oxigênio saiu daqui. Olha outro exemplo aqui, mais fácil de ver aqui. Então, ó, eu tenho essa molécula, ela tem o OH, certo? E detalhe, tá, pessoal? Que molécula que é essa que tem um H? O H é um ácido carboxílico. Então, eu tenho um ácido carboxílico se ligando a uma amina, ou, nesse caso, eu tenho um ácido carboxílico se ligando a um álcool. Tudo bem? Bom, olha o que vai acontecer aqui. A hidroxila dessa molécula, desse ácido, vai se ligar ao hidrogênio, a esse hidrogênio aqui, beleza? Ó, a esse hidrogênio, formando água. Aí o oxigênio que sobrou aqui sozinho, ele vai se ligar a esse carbono. Olha aqui então, ó, como que ficou. Olha a carbonila aqui, olha ela aqui. Quem que se ligou a ela? O OH saiu e esse oxigênio ele entrou no lugar, tá? Formando aí um éster, tá bom? O poliéster, que é aquele tecido que a gente conhece, né? Poliéster. Beleza? Aí aqui ele traz as tabelas com alguns tipos de polímero de condensação. Poliéster, nylon, o Kevlar, o Lexan, tá bom? São exemplos de polímeros. E aqui eu também tenho exemplos de polímero de adição. O polietileno, o polipropileno, PVC, o poliacrilonitrilo, poliestireno, que é o isopor, PVA, que também é um tipo de plástico, é aquele tipo de plástico de garrafa de água, sabe? É um plástico mais barulhento, mais fino, enfim, uma quantidade enorme aqui de polímeros, ok? E aí esses plásticos podem ser divididos, esses polímeros, os plásticos podem ser divididos em dois tipos, termoplástico ou termofixos. Termoplásticos são tipos de polímero que, ao serem aquecidos, eles conseguem ser moldados. Então, são aqueles polímeros que, quando a gente aquece, ele se desmancha, né? Por exemplo, garrafa PET. Né? Se a gente aquecer, ela vai se desmanchando, aí eu consigo moldar em formatos que eu quero também. E por que isso acontece? Porque os polímeros, vamos imaginar que essas fitas aqui são cadeias poliméricas, tudo bem? E o que une uma outra? São as forças intermoleculares. Pode ser normalmente dipolo permanente, ok? Bom, a força intermolecular ela consegue ser quebrada mais facilmente do que ligações químicas. Então, ao aquecer, eu quebro essas forças intermoleculares, eu consigo moldar a minha molécula. E aí os termofixos são os plásticos duros, são os plásticos que eu não consigo, que mesmo aquecendo eles não se quebram. E por que isso acontece? Porque entre as cadeias poliméricas eu tenho ligação covalente unindo elas. As ligações químicas, covalente ou iônica, elas são mais fortes do que as interações intermoleculares, do que a força de Van der Waals, ou a dipolo permanente, ou mesmo a ligação de hidrogênio. Beleza? Então aqui eu tenho esse resumo. Tá, os polímeros eles se dividem em plásticos, fibras e elastômeros. Beleza? Os plásticos podem ser divididos em termoplásticos e termofixos.
E os outros tipos de polímeros, fibras e elastômeros, tudo bem? Fibras a gente já conhece, né? As fibras que a gente conhece sintética e por aí vai. E os elastômeros são chamados, são as borrachas sintéticas, ó, elástico, esse elastômero vem de elástico, tá bom? Então são outros tipos aí de polímeros. E por último ele fala de vulcanização da borracha. Não sei se vocês já ouviram esse termo, fazer a vulcanização. Isso é pegar borracha, né, a borracha, a cadeia dela, e fazer uma cadeia se ligar à outra, ligando enxofres entre elas. Por isso que tem o nome vulcanização. Aí eu consigo fazer ligas de borracha mais rígidas, né? E onde que a gente vê isso? Em pneus. O pneu é uma borracha, porém é uma borracha muito dura. Por que isso acontece? Porque eu pego a molécula da borracha, né, o polímero da borracha, e ligo a outra cadeia polimérica por um enxofre, beleza? Fazendo então que essas borrachas fiquem mais fixas. Bom, pessoal, então é isso, né? Polímeros é um assunto bem legal. Anotem as dúvidas e a gente se fala na aula amanhã, combinado? Então é isso, gente. Abraços.